Bruce Banner ainda ficou chocado depois de ver a transmissão ao vivo em seu celular. Atualmente ele estava escondido em uma pequena cidade no Brasil, pois sabia que o governo dos Estados Unidos estava atrás dele. Um dos melhores lugares que ele pensou para se esconder era o Brasil, um lugar com segurança pública relativamente baixa e pouco governo. Preocupado com o que os cidadãos fazem, o que significa um lugar perfeito para um criminoso internacional. Houve até rumores de que Michael Jackson e Hitler estavam escondidos no Brasil, pois sabiam que dificilmente seriam encontrados aqui, mas Bruce sabia que esses rumores eram apenas rumores de pessoas ociosas. Aqui ele trabalhou em uma fábrica que pagava salário mínimo, além de acomodação e alimentação. Com o dinheiro que recebeu, Bruce não precisou se preocupar muito com despesas, pois pôde apenas comprar o essencial e beber com os amigos que fez naquele país. Mas ontem ele ouviu algo interessante de um dos homens que trabalhavam na fábrica. Meu filho começou a jogar um jogo chamado Minecraft, você já ouviu falar? Até minha esposa joga quando meu filho não está usando o computador. Jorge disse depois de tomar um gole de cerveja. Minecraft? Nunca ouvi falar. Lucas respondeu com uma expressão desinteressada. Se eu fosse você, eu faria uma pesquisa. Depois que meu filho começou a jogar Minecraft, ele parou ainda com os vagabundos que moram perto da minha casa, e ele está até mesmo se metendo menos na escola. Desde que eu diga que se ele fizer algo errado assim, ele vai ficar 3 dias sem jogar Minecraft, ele se tornou ainda mais obediente. Jorge disse com um sorriso enquanto continuava a beber sua cerveja. Ao ouvir isso, Lucas ficou interessado e pediu que Jorge explicasse mais sobre o jogo. É um jogo simples, qualquer computador aguenta, mesmo que seja um computador antigo. Depois que você paga R$ 40, o jogo é instalado no computador e qualquer um pode jogar lá. É como mágica, você pode entrar no mundo com sua mente e até comer e beber lá. Jorge disse com um grande sorriso ao lembrar das comidas que provou no Ipichel depois que seu filho explicou como funcionava. Lucas ficou chocado no começo, mas depois de pensar que esse jogo devia ter sido feito por algum gênio dos Estados Unidos, ele se acalmou e pensou que isso era algo normal. Afinal, dizem que nos Estados Unidos tem até um homem que usa uma armadura de robô que voa pela cidade atirando lasers. Fazer um jogo desses não deve ser tão difícil, certo? Mas enquanto Lucas achava isso normal, Bruce, que também estava bebendo com esses dois homens, ficou chocado. Ele ainda estava acompanhando algumas notícias dos Estados Unidos e sabia que esse tipo de tecnologia ainda estava muito distante dos tempos atuais. Depois de voltar para a fábrica, a primeira coisa que Bruce fez foi acessar o Wi-Fi do dormitório dos funcionários e procurar por esse cara do Minecraft. Por mais que trabalhasse em uma fábrica, Bruce era um cientista genial que tinha um conhecimento avançado de física nuclear. Então, como qualquer bom cientista, Banner estava curioso para ver o que essa nova descoberta poderia trazer de inovação para o mundo. A ponto de até mesmo se perguntar se essa tecnologia poderia de alguma forma ajudá-lo com o problema que ele teve após ser afetado por uma bomba de raios gama. Mas o que Bruce não esperava era ver que a transmissão ao vivo parecia algo saído de um filme da Disney. Não, ainda melhor do que os filmes da Disney, é quase impossível distinguir entre este jogo e a realidade, exceto pelo formato das pessoas ser quadrado e tudo ao redor combinar com isso. Mas por mais chato que o design quadrado pudesse ser, Bruce se sentiu atraído pela história que estava acontecendo e continuou assistindo a transmissão ao vivo por horas a fio. Por fim, ele viu Notch pedindo ajuda aos jogadores e perguntando se havia outras pessoas que pudessem ajudar. Bruce já estava cansado de trabalhar apenas durante o dia e beber em algum bar à noite, então ele pensou: por que não? No dormitório havia alguns computadores antigos para os funcionários usarem, então, usando parte de suas economias, Bruce comprou este jogo que custou R$ 40, ou, no dinheiro de seu país de origem, $20, e se preparou para dormir enquanto o jogo era baixado da fábrica para a internet lenta. Mas, para surpresa de Bruce, o download do jogo foi concluído em apenas alguns segundos.
Inicialmente, ele pensou que tinha sido enganado e comprado uma versão pirata do jogo, mas depois de ver que esta era realmente a página oficial do jogo no Steam, Bruce ficou um pouco preocupado e clicou em jogar para se conectar ao World of Minecraft. Mas sem que Bruce soubesse, ele não era o único que se conectou ao Minecraft. Sua mente se conectou ao jogo, fazendo com que a consciência de Bruce fosse para o Minecraft, mas dentro de sua mente também havia outra consciência. O que estava dormindo até sentir sua consciência ser atraída para um lugar brilhante, deixando-o muito assustado e irritado. Mas quando viu que seu tamanho havia diminuído e sua força era muito menor do que o normal, Uke ficou ainda mais irritado e começou a socar tudo que estava em seu caminho. Para a surpresa de Uke, neste lugar ele podia socar qualquer coisa que quisesse. De terra, árvores, pedras, animais, até pessoas feias chamadas aldeões. Uke nunca se sentiu tão feliz na vida, ele sempre foi forçado a se conter. E quando ele quebrava alguma coisa, todos gritavam com ele e continuavam atirando nele. Mas neste lugar Uke podia quebrar qualquer coisa que quisesse e ninguém o criticaria. Com um grande sorriso no rosto, o Uke gritou: "Feliz Uke, Uke destrua tudo." E então, sem que ninguém soubesse, a pessoa com maior recorde de blocos quebrados começou a jogar Minecraft, e essa pessoa era ninguém menos que o Uke. Bruce Banner jogou Minecraft por algumas horas e achou o jogo muito divertido. Mas o que mais o chocou foi como essa empresa de jogos conseguiu fazer com que o jogador conhecesse o jogo. Por mais que ele se perguntasse sobre isso, Bruce não conseguia encontrar nenhuma resposta satisfatória para essa pergunta. Nenhuma das possibilidades que ele conseguia pensar fazia sentido. Ele ficou ainda mais surpreso quando viu notícias de jogadores recebendo capas ou poções do jogo na vida real e que isso realmente aplicava efeitos reais em pessoas de fora do jogo. Mas o que realmente o levou a perceber foi que a raiva que ele precisava controlar o tempo todo havia desaparecido depois que ele jogou Minecraft. Desde que Bruce foi atingido pelos raios gama, ele estava constantemente bravo, e sempre precisava minimizar os efeitos dessa raiva o máximo possível para não se transformar no Uke. Mas depois de jogar Minecraft, essa raiva que ele vinha tendo dificuldade em controlar por tantos anos desapareceu completamente. Isso, o Uke desapareceu depois que eu joguei Minecraft. Bruce se perguntou, incrédulo. Mas o que ele não sabia é que, enquanto estava no mundo real, Uke ainda não havia parado de jogar Minecraft. Uke estava ficando um pouco bravo no Minecraft naquele momento, mas como ele se divertia muito naquele mundo, ele ainda conseguia pensar direito enquanto olhava para a pedra na qual estava batendo por 10 minutos. Base rochosa. Uke não pode esmagar esta rocha, mas Uke quer esmagar esta rocha, Uke disse a si mesmo enquanto olhava para Bedrock, sentindo-se confuso pela primeira vez na vida. Alex não percebeu que até mesmo Uke estava se divertindo em Minecraft, muito menos que Asgard estava considerando Minecraft como algo perigoso. Mas mesmo que percebesse, ele não se preocuparia muito, pois sabia quantos seres poderosos havia na Marvel, e sabia que, como não havia sido atacado até agora, este lugar em que estava provavelmente era seguro. Claro, ele sabia que precisava melhorar sua própria força, mas não tinha pressa em gastar seus pontos de jogo em poderes agora, pois era melhor investir em mais jogos e ganhar ainda mais pontos por dia. As vendas do Minecraft após o ataque do Herobrine dispararam como um foguete. Ao ouvir os jogadores comentando que a batalha foi anunciada na televisão e mesmo com o Shadowban do Minecraft na internet, muitas pessoas ficaram sabendo do jogo. O número que antes levava vários dias para chegar a 200 mil vendas agora estava chegando a 1 milhão de vendas. Fazia apenas 20 horas desde o ataque do Herobrine, mas Minecraft vendeu quase 800 mil cópias em tão pouco tempo. Mesmo que o mundo estivesse tentando esconder esse jogo misterioso, as pessoas da internet ainda conseguiram espalhar a notícia sobre ele e deixar que mais pessoas descobrissem. Alex previa que até o final do evento, o Minecraft teria vendido pelo menos 10 milhões de cópias, ou talvez até mais. Com 5 milhões de cópias, Alex já teria Game Points o suficiente para fazer um RPG AAA. Inicialmente ele pretendia fazer o RPG Advanced,
Mas com a velocidade que Minecraft estava vendendo, Alex decidiu mudar seu objetivo para fazer um RPG AAA. Atualmente ele tem 140 mil pontos de jogo, o que é quase 5 vezes o que ele tinha ontem. Ei, se os jogadores estão se divertindo tanto com Minecraft, não tem como eu não ficar animado sobre como eles vão reagir no próximo jogo. Alex disse rindo enquanto comia outro sanduíche Chocojack no Souma. Você descobriu algo importante? Nick Fury perguntou como uma voz irritada enquanto olhava furiosamente para seus agentes. Clinton respondeu como uma voz séria. A física daquele jogo é diferente da física do nosso mundo. Tentei atirar algumas flechas lá e sinto que é muito mais fácil lá do que quando faço isso com meu próprio arco. Maria Yu também compartilhou o que descobriu. A equipe de engenharia da SHIELD começou a pesquisar a Industrial Craft e começou a testar se ela é realmente viável em nosso mundo ou não, mas, de acordo com os engenheiros, ela realmente tem uma chance de funcionar. O problema é que nossa tecnologia atual é muito limitada para fazer essas coisas em um curto espaço de tempo. Talvez Tony Stark possa ajudar com isso. A equipe de engenharia da SHIELD começou a pesquisar a Industrial Craft e eles começaram a testar se ela é realmente viável em nosso mundo ou não, mas de acordo com os engenheiros, ela realmente tem uma chance de funcionar. O problema é que nossa tecnologia atual é muito limitada para fazer essas coisas em um curto espaço de tempo. Talvez Tony Stark possa ajudar com isso. Fury sentiu e decidiu entrar em contato com Tony Stark novamente. Ele pensou que só precisaria de Tony para a iniciativa dos Vingadores, mas descobriu que precisaria da mente genial de Tony para tentar entender o Minecraft antes mesmo de aceitar se juntar aos Vingadores. E quanto ao Towncraft, alguém descobriu alguma coisa? Fury perguntou. Nisso os agentes se encararam buscando alguma resposta, mas todos só conseguiam balançar a cabeça em negação. Eles não tinham nenhum conhecimento sólido de magia, então testá-la era inviável. Isso é compreensível. Agora vamos falar sobre o elefante na sala. Vocês descobriram alguma coisa sobre Notch ou Herobrine? Fury perguntou como uma voz pesada. Minha equipe não conseguiu encontrar nada sobre nenhum deles, além de informações públicas de que Notch é aparentemente um dos jogadores mais velhos de Minecraft, o que infere que ele possivelmente é o criador daquele mundo, enquanto Herobrine apareceu em uma transmissão ao vivo assustando 2 jogadores, mas nenhum deles havia feito nada substancial antes disso. Um agente disse com a voz cansada. Este agente passou as últimas 20 horas procurando por qualquer tipo de informação sobre Notch ou Herobrine, mas era como se essas 2 pessoas nunca tivessem existido antes. Ele até procurou por nomes semelhantes de crianças que nasceram há vários anos, a maioria irmãos, mas nada foi encontrado. Até Natasha se levantar e relatar o que pensava. Notch aparentemente não é uma má pessoa, tenho quase certeza de que ele realmente é o criador do Minecraft, mas não há provas de que ele foi o único. Ou talvez Minecraft fosse outro mundo que eles governavam, mas se eu puder dar minha opinião, enquanto Notch é um cara aparentemente bom, Herobrine é o oposto, onde eu classificaria como um vilão cruel e sanguinário. Um vilão cruel e sanguinário, Nick Fury repetiu como uma expressão cansada. Ele sabia que eles não conseguiriam lidar com isso, especialmente se um desses 2 seres tão poderosos viesse à Terra. Então o único pensamento em sua mente era acelerar a iniciativa dos Vingadores e deixar os super-humanos lidarem com isso. Felizmente o capitão já está se recuperando, Fury pensou enquanto se lembrava do capitão que ele planejou para esta equipe. A guerra de Notch contra Herobrine já acabou no Patreon e Alex já começou a desenvolver o próximo jogo. Comentem ideias de jogos para ele desenvolver. Alex não sabia que a SHIELD estava discutindo Notch e Herobrine, e até mesmo uma investigação sobre irmãos nascidos com esses nomes ao redor do mundo estava sendo realizada, mas mesmo se soubesse, Alex não se importaria. Nem mesmo o Feiticeiro Supremo poderia descobrir algo sobre ele, muito menos a SHIELD que ainda depende de meios tecnológicos para encontrá-lo. Depois de tossir sangue, Notch voou para longe dos jogadores e ficou invisível novamente. Ele ficou muito surpreso com quão bem esses jogadores estavam se organizando.
Os times estavam definidos, armazéns, suprimentos, linhas de distribuição, tudo estava funcionando tão bem que Alex não conseguia imaginar uma maneira melhor de fazer acontecer. Alex viu os jogadores em alguns lugares comemorando a vitória, enquanto em outros lugares os jogadores discutiam sobre Noche Herobrine, mas ele não queria que aqueles jogadores ficassem com a guarda baixa mesmo depois que a batalha acabasse. A ideia de Alex era fazer os jogadores pensarem que os monstros poderiam aparecer a qualquer momento. Ei, dizem que nada é tão bom que não possa piorar, mas o Creeper sempre consegue estragar esses planos. Alex disse a si mesmo enquanto pegava um ovo de Creeper, mas diferente dos ovos de Creeper normais, que eram verdes e pretos, esse ovo na mão de Alex era verde e vermelho. Vários jogadores novatos estavam indo para o armazém para pegar uma espada de madeira ou pedra, querendo se juntar à batalha. Alguns jogadores tinham acabado de comprar Minecraft e já tinham vindo para a batalha depois de assistir a transmissões ao vivo na internet e nem mesmo jogar single player. Entre esses jogadores novatos estava Bruce Banner. Esta foi a primeira vez que ele entrou no modo multijogador do Minecraft, então ele apenas agiu como os outros jogadores e foi guiado até o armazém para pegar uma arma e se juntar à batalha. Jogadores que nunca jogaram Minecraft, por favor, fiquem deste lado, enquanto os jogadores experientes fiquem do outro lado. Precisamos diferenciá-los para aumentar a eficiência. Um jogador chamado Milage04 gritou para os jogadores. Ao ouvir isso, 90% dos jogadores foram para o lado dos jogadores novatos, enquanto apenas 10% foram para o lado dos jogadores experientes. Isso surpreendeu Milage04, pois cada vez que ela fazia essa pergunta aos jogadores que chegavam ao depósito, o número de novatos em comparação aos veteranos aumentava. O Minecraft está se tornando cada vez mais popular, ela pensou em choque. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, um jogador novato apontou para longe e perguntou confuso: "Ei, o que é esse monstro verde com 4 pernas?" Ao ouvir isso, os jogadores veteranos simplesmente ignoraram, pensando que era um creeper aleatório, enquanto prestavam atenção em Milage04, que estava distribuindo armas para eles primeiro. Mas com o passar do tempo, o número de jogadores novatos gritando sobre esse creeper começou a aumentar, até que um jogador veterano finalmente pareceu confuso. Ao ver o monstro, ele percebeu que era realmente um creeper, mas olhando para o tamanho do creeper e o comprimento de suas pernas, o jogador ficou chocado e apontou para o creeper sem conseguir dizer uma palavra. Ao verem esse jogador chocado apontando para algum lugar, outros jogadores veteranos inconscientemente seguiram a direção que o jogador estava apontando e ficaram tão chocados quanto ele. Merda, que porra é essa? Um jogador chegou. Isso é um creeper? Outro jogador ficou chocado. Quando o Milage04 viu o creeper sobre o qual esses jogadores estavam falando, ela ficou tão chocada quanto eles. Merda, preciso de reforços, ela disse chocada. Mas como ela era uma soldada em Wakanda, Milage04 reagiu rapidamente e gritou para os jogadores: "Rápido! Entre no armazém e pegue espadas você mesmo, lembre-se, pegue apenas uma espada. Precisamos matar esse creeper mutante e proteger o armazém." Ao ouvir o grito de Milage04, os jogadores ficaram chocados e animados. Logo o armazém estava cheio de jogadores abrindo baús enquanto pegavam espadas e armaduras de couro para lutar contra esse monstro gigante. Jogadores veteranos que já haviam pegado equipamentos já tinham corrido para o creeper mutante e estavam tentando usar a estratégia de Kitting neste monstro, mas diferente dos creepers normais que simplesmente explodiam, este creeper gigante também atacava. O alcance deste creeper era maior que o dos jogadores, então para atacar o creeper pelo menos um jogador tinha que ser atacado primeiro. O equipamento já tinha corrido para o creeper mutante e estavam tentando usar a estratégia de Kitting neste monstro, mas diferente dos creepers normais que simplesmente explodiam, este creeper gigante também atacava. O alcance deste creeper era maior que o dos jogadores, então para atacar o creeper pelo menos um jogador tinha que ser atacado primeiro. "Afaste-se!" Um jogador gritou após bater no creeper.
Ao ouvir isso, os jogadores recuaram antes de retornar e atacar o Creeper depois de um tempo. Nesse meio tempo, jogadores com pouca saúde se afastavam do Creeper para comer e recuperar saúde, enquanto jogadores com muita saúde retornavam ao monstro para tentar acertá-lo. Mesmo com os jogadores tomando precauções, jogadores novatos que não entendiam estratégias para lidar com monstros no Minecraft ainda estavam morrendo muito rápido, mas a morte de novatos também estava criando muitas oportunidades para jogadores veteranos causarem muito dano ao Creeper. Diferentemente dos Creepers comuns, esse Creeper mutante tinha muita saúde, então os jogadores tinham que acertá-lo centenas de vezes para que ele morresse. Se todos os jogadores fossem habilidosos, seria fácil matar o Creeper sem que ninguém morresse, mas como 90% dos jogadores em combate eram novatos, a quantidade de jogadores mortos era muito alta. Milage04 estava ao lado de Milage02, assistindo à batalha e protegendo o armazém de outros monstros que pudessem surgir. Vendo a quantidade de jogadores novatos morrendo para matar o mutante Creeper, as duas mulheres sentiram uma pontada no coração. Quando os monstros morrem, eles derrubam equipamentos para os jogadores pegarem, mas quando os jogadores morrem, o equipamento desaparece. Cada jogador novato que morreu nessa batalha era um conjunto de equipamentos que eles perderam para sempre in this battle was a set of equipment that they lost forever. Se essa batalha durar muito tempo, perderemos todos os nossos suprimentos. Milage02 disse com a voz pesada. Se conseguirmos matar esse Creeper, valerá a pena. Milage04 disse confiantemente. Mas depois de um tempo, os dois Milage franziram a testa e se entreolharam confusos. É um Creeper, mas por que ele não explode? Milage04 perguntou a Milage02. Mas antes que Milage02 pudesse responder, eles viram as grandes pernas deste Creeper mutante se contorcerem antes que ele disparasse no ar. Ao ver o Creeper praticamente voando, o coração dos jogadores congelou. Merda, pensei que já tínhamos vencido a batalha. De onde surgiu esse Creeper? Um jogador que estava comemorando ao longe viu um Creeper voando e se assustou. Droga, tem um Creeper gigante voando por aí. Outro jogador ficou chocado ao ver o Creeper no céu. Espere, aquele ali é o armazém. Outro jogador gritou de medo enquanto começava a correr. Os jogadores sabiam que este era o armazém onde eles guardavam suas armas e armaduras extras para os jogadores que estavam se juntando à batalha. Se o armazém fosse destruído, esses novos jogadores só poderiam usar as mãos nuas para acertar os monstros, e vendo quão poderosos os monstros estavam se tornando, essa seria uma tarefa suicida. Precisamos proteger o armazém. Outro jogador gritou assustado, enquanto também corria em direção ao Creeper. Os jogadores que achavam que a batalha já estava vencida de repente ficaram assustados e correram em direção ao Creeper mutante. Alex, que estava voando sobre Apichel, tinha um sorriso no rosto quando viu isso. Era isso que ele queria. Se os jogadores se acostumassem com a paz, eles não estariam prontos para a guerra no Minecraft. Claro, Alex estava exagerando um pouco, mas sua intenção original era brincar com os sentimentos desses jogadores para que, quando essas pessoas saíssem do Minecraft, contassem aos amigos o quão incrível foi essa experiência, e isso atrairia ainda mais jogadores. Depois que o Creeper pulou, assim que ele atingiu o chão, tudo ao redor dele explodiu, incluindo alguns baús que os jogadores estavam usando para armazenar itens. Mas para ajudar na batalha, os jogadores que estavam protegendo o muro também voltaram a vão e começaram a lutar contra o Creeper. Alex não queria que os jogadores tivessem a satisfação de matar um monstro mutante no primeiro dia e queria guardar essa experiência para os próximos dias. Então, com um sorriso no rosto, ele voou para longe. De repente, no céu de Apichel Notch apareceu novamente. Desta vez ele parecia ainda mais fraco do que quando desapareceu antes. Provavelmente seu ferimento estava piorando, mas ele ainda voltou e voou para o Creeper. Afaste-se dele. Notch disse isso de forma calma, mas eu podia ver o quão fraca e sua voz estava ficando. Vendo Notch de rosto pálido voando em sua direção, os jogadores logo começaram a persuadi-lo. Não venha, Notch, você precisa descansar.
gritou um jogador preocupado. Sim, descanse, nós podemos lidar com isso. Outro jogador disse assustado. Sim, não venha. Os jogadores estavam preocupados com Notice, mas Alex, que estava controlando Notice, estava frustrado. Mesmo que ele fosse ajudar os jogadores a se livrarem desse Creeper, ele também não queria dar a satisfação de matar o Creeper tão cedo. Mas logo ele teve uma ideia para lidar com isso. Estamos ficando sem tempo. Notice gritou preocupado. Logo um trovão caiu do céu e atingiu o mutante Creeper. Quando atingido por um trovão, o Creeper mutante ficou com raios azuis flutuando ao redor dele. Jogadores que estavam perto do Creeper foram atingidos por pequenos raios que vazaram do Creeper e sofreram algum dano. Por causa do equipamento que estavam usando, os jogadores conseguiam derrotar o Creeper, mas isso levaria horas e muita destruição na cidade. Ao entender isso, os jogadores rapidamente se afastaram do Creeper e deixaram Notice fazer o que ele queria. Alex teve que se controlar para não sorrir naquele momento, mas mesmo assim Notice manteve a expressão de dor que tinha enquanto apontava o dedo para o Creeper, mas ainda assim Notice manteve a expressão de dor que tinha enquanto apontava o dedo para o Creeper. Quando o dedo de Notice apontou para o Creeper, um portal roxo, igual ao portal do Nether, apareceu aos pés do monstro e sugou o Creeper para outra dimensão. Notice ficou ainda mais pálido e começou a ofegar, mostrando aos jogadores o quanto estava cansado. Mas ainda assim, Notice voou para uma posição mais alta acima da cidade, um lugar onde todos os jogadores poderiam vê-lo, e finalmente falou. Cidadão de Ipixel, infelizmente Herobrine conseguiu o que queria. Desde que nasci, cuidei de uma macieira, mas por centenas de anos a árvore não deu frutos. Então, depois de tantos anos, a árvore finalmente começou a dar frutos. 10 anos atrás. Esses frutos estavam crescendo constantemente e nasceram saudáveis ontem. Notice terminou de dizer e tirou um item de seu inventário. Notice terminou de dizer e pegou um item do seu inventário. Na mão de Notice, diante de milhões de jogadores, uma maçã dourada apareceu. Essa maçã dourada era tão linda que até brilhava. Esta maçã dourada é uma das frutas da árvore que plantei. Infelizmente a árvore só deu 3 frutas, uma das frutas foi levada por Herobrine, outra é esta maçã dourada na minha mão. A terceira maçã não tinha dono. Notice disse com uma expressão pesada. Diante de milhões de jogadores e dezenas de milhões de espectadores em casa assistindo às transmissões ao vivo dos jogadores, Notice comeu a maçã dourada. Imediatamente o corpo de Notice começou a se curar em uma velocidade incrível. O rosto pálido de Notice voltou a uma cor saudável, enquanto seu cabelo, que estava um pouco seco naquele momento, voltou a brilhar bastante. Os jogadores ficaram chocados, pois nem mesmo uma poção de cura para um jogador poderia fazer tal resultado. Notice continuou. Como você pode ver, esta maçã dourada pode curar todos os ferimentos de uma pessoa. Mas não só isso, ela também pode melhorar o físico de uma pessoa para o dobro do seu valor atual. Continuou. Como você pode ver, esta maçã dourada pode curar todos os ferimentos de uma pessoa. Mas não só isso, ela também pode melhorar o físico de uma pessoa para o dobro do seu valor atual. Herobrine é meu irmão mais novo, mas ele sempre foi mais forte que eu. Agora que ele comeu uma maçã dourada e seu corpo ficou 2 vezes mais forte que antes, mesmo eu também tendo comido uma maçã dourada, a distância entre nós dois só aumentou. Então peço sua ajuda, ajude-me a proteger Ipixel e a pessoa que tiver a melhor aposta receberá a última Golden Apple como recompensa. Claro, você também pode trazer a Golden Apple para seu mundo, assim como poções e covers anteriores. Quando Notice terminou de dizer a última frase, o silêncio caiu entre os jogadores. Eles ficaram chocados com isso. Essa maçã dourada era milagrosa. Ela podia curar qualquer doença. Ela podia dobrar a força de alguém. Se uma pessoa doente pegasse a maçã, ela ficaria instantaneamente saudável. Se uma pessoa em cadeira de rodas pegasse a maçã, ela poderia andar novamente. Se uma pessoa pobre ganhasse a maçã, ela poderia vendê-la por milhões de dólares. Logo os jogadores acordaram e começaram a conversar animadamente. Todos queriam aquela maçã.
Mesmo que alguns soubessem que nunca conseguiriam, ainda assim valia a pena tentar. E enquanto os jogadores estavam animados com isso, os governos do mundo também começaram a realizar reuniões de emergência para discutir essa maçã dourada. E Alex apenas assistiu com um grande sorriso no rosto. Após o anúncio da maçã dourada, Alex finalmente se desconectou do Minecraft para descansar. Por mais que não tivesse feito muita coisa fisicamente durante essa batalha, mentalmente Alex estava muito cansado de ter que controlar no Herobrine, além de ter que preparar tudo o que era necessário para que funcionasse. Com um olhar curioso, Alex abriu o sistema para ver quantas cópias do Minecraft ele havia vendido durante o evento de hoje. Minecraft 1.600.000 jogos vendidos, $32.00000 Tempo médio jogado, 9 horas. Pico de jogadores simultâneos, 912.110. Total de servidores ganhos vendidos, $70.643. Total de VIPs ganhos, $3.190.975. RPG básico, 5.000 pontos de jogo. RPG avançado, 50.000 pontos de jogo. RPG AAA, 500.000 pontos de jogo. Aventura básica, 1.000 pontos de jogo. Aventura avançada, 10.000 pontos de jogo. Aventura AAA, 100.000 pontos de jogo. FPS básico, 500 pontos de jogo. FPS avançado, 5.000 pontos de jogo. FPS AAA, 50.000 pontos de jogo. Sandbox básico, 200 pontos de jogo. Sandbox avançado, 20.000 pontos de jogo. Sandbox AAA, 2 milhões pontos de jogo. Alex ficou chocado. O número de cópias vendidas antes do evento não tinha chegado nem a 300.000. Agora esse número saltou para 1.600.000. E para a surpresa de Alex, toda vez que ele atualizava a página de status, as vendas continuavam aumentando muito rapidamente. 1.610.000, 1.620.000, 1.630.000. Realmente, depois desse evento, não importa o quanto os governos do mundo tentem esconder o Minecraft, será impossível, ainda mais com a maçã dourada. Depois de saber sobre isso, provavelmente todo mundo está contando para os amigos e pedindo para eles virem jogar. Se tiverem sorte, podem ganhar essa maçã e se tornarem milionários. Se não tiverem, pelo menos podem se divertir com seus amigos e familiares. Alex disse para si mesmo, muito satisfeito com a ideia que teve para esse evento. Ele já estava ficando bravo com a Shield e os governos por impor um shadow ban no Minecraft, impedindo assim o crescimento do jogo, mas agora que as pessoas estão falando sobre o Minecraft offline, o governo não poderá mais controlá-lo. As vendas de Minecraft neste mundo provavelmente serão ainda maiores do que no meu antigo mundo, já que aqui até adultos e idosos vão aproveitar o jogo sem achar que é algo infantil. Alex disse satisfeito enquanto observava os números aumentarem. Com esses $32.00000 eu posso converter em 160.000 Gaming Points, o que seria o suficiente para fazer um Advanced RPG, mas considerando o rápido crescimento do Minecraft, é melhor eu me dedicar a tornar esse evento mais divertido. Provavelmente até o final do evento eu já tenho 500.000 Gaming Points para jogar o próximo jogo. Alex se decidiu antes de comprar algo para comer e descansar um pouco a mente. Depois de descansar, ele pretendia se esforçar mais para melhorar o evento no dia seguinte. Ao redor do mundo, algo que ninguém imaginava aconteceu. Um jogo de computador conquistou pessoas de todas as idades e classes sociais. Boa noite, telespectadores da Fox News. Acredito que durante a tarde deste dia, muitos telespectadores ao redor do país devem ter se deparado com uma situação muito inusitada, não? Disse um homem vestindo um terno elegante na televisão, na casa de uma família americana. Viu, amor? Eu disse que é verdade, não foi só meu chefe que me deu dia de folga, mas isso aconteceu com várias pessoas, eu não fui demitido, um homem disse frustrado enquanto olhava para sua esposa que estava brava com ele. Ele tinha voltado para casa mais cedo porque seu chefe disse que ele tinha que ir para casa, comprar Minecraft e ajudar a defender Pixel.
Até a despesa de $20 para comprar Minecraft a empresa pagaria para os funcionários, a empresa pagaria pelos funcionários. Segundo o chefe, isso faria parte do trabalho como home office. O homem ficou muito feliz por ter tido tempo livre para jogar um jogo de computador, embora nunca tivesse jogado antes, mas como seu filho sempre jogava, ele viu que era algo fácil, muito melhor do que ficar no trabalho carregando caixas. Mas assim que ele chegou em casa, sua esposa começou a bater nele perguntando por que ele não estava no trabalho. Mesmo que o homem explicasse, sua esposa não acreditava que o chefe de alguém pagaria os funcionários para irem para casa jogar no computador. Apesar da mulher reclamar, o homem a ignorou e começou a jogar, pois como não entendia muito bem o jogo, tinha medo de que seu chefe descobrisse que ele não jogava e lhe tirasse um dia de salário. Ao entrar no jogo, o homem ficou muito assustado, mas depois de entender como funcionava, o homem participou da guerra Ipixel e sentiu como se tivesse participado de uma grande guerra mundial, enquanto ajudava seus compatriotas a defender seu país contra o exército inimigo. Durante a guerra, o homem sentiu seu sangue ferver, mas depois que a guerra acabou e ele se desconectou do jogo, o homem viu sua esposa olhando para ele como uma expressão assassina. Depois de 30 minutos de discussão, os dois finalmente se sentaram no sofá para assistir ao noticiário. Para a felicidade do homem, o apresentador do programa já começou a programação, falando sobre o que aconteceu hoje pelo país e sobre a guerra da qual participou. Esta tarde, muitas empresas fecharam mais cedo, enquanto algumas até incentivaram os funcionários a irem para casa e comprarem um jogo chamado Minecraft para participar de uma guerra para defender a cidade dos jogadores. Toda a batalha foi cheia de emoções e reviravoltas, até que os jogadores descobriram que a batalha principal estava sendo travada nos céus de Ipixel. Dois irmãos estavam brigando pela cidade. Um dos irmãos, conhecido como Notish, estava ajudando os jogadores e também sendo ajudado por eles, enquanto o outro irmão, Herobrine, estava controlando os monstros e querendo derrotar os jogadores. No final, descobriu-se que essa batalha estava sendo travada principalmente para obter uma maçã dourada, uma fruta com poderes milagrosos que pode curar qualquer doença e aumentar a força de uma pessoa. E essa fruta aparentemente pode ser trazida para o mundo real. Muitos hospitais estão agora comprando laptops velhos para pacientes que querem jogar e estão tentando ter a chance de receber a maçã dourada para ter a oportunidade de jogar, enquanto amigos e colegas de trabalho estão formando grupos ao redor do mundo para se organizar e conseguir afetar a guerra de uma forma positiva para conseguir a maçã. Segundo o site oficial do jogo, amanhã às 10 Herobrine atacará novamente, então caso alguém queira comprar algo amanhã, recomendo sair cedo ou sair para comprar mais tarde, pois a chance do mercado que você quer ir estar fechado é muito alta. Ao ouvir isso, a esposa do homem ficou chocada e olhou para ele, sem saber o que dizer. Viu? Eu disse que não estava mentindo. Disse o homem enquanto coçava o braço machucado que sua esposa havia batido. Enquanto as vendas do Minecraft disparavam e as pessoas ao redor do mundo estavam enlouquecidas com o novo jogo, Alex, que estava em casa comendo bacon e macarrão com calabresa, ficou surpreso ao receber uma notificação. Alguns dias atrás, para entender até onde os jogadores de Minecraft estavam dispostos a ir, Alex definiu algumas conquistas secretas. Toda vez que uma conquista era concluída pela primeira vez, Alex recebia uma notificação com o nome da pessoa e informações sobre como ela concluiu a conquista. Embora Alex tenha gasto alguns pontos de jogo para concluir isso, ele sentiu que era importante, afinal, conhecer seu público é a maior base para um provedor de serviços. Entre essas conquistas estavam mate 10.000 jogadores em jogos vorazes ou coloque 100.000 blocos no modo sobrevivência e centenas de conquistas diferentes. Dentre essas conquistas, Alex já conseguiu identificar quem eram os jogadores com melhores habilidades de construção, melhores habilidades de batalha, jogadores mais dedicados ao plantio e colheita de alimentos, até mesmo os jogadores que mais gostavam de pescar. Por diversão, Alex fez uma conquista quase impossível. Destrua um Bedrock.
No mundo anterior de Alex, era de conhecimento geral que Bedrock era indestrutível, mesmo que o jogador ativasse um autoclicked para atacar sozinho e saísse com uma picareta netherite batendo no Bedrock por um ano, a pedra nunca seria quebrada. Mas no Minecraft que ele criou, Alex decidiu fazer um easter egg. Se um jogador batesse em um Bedrock por 6 horas com suas mãos, o Bedrock quebraria. Claro, para dificultar ainda mais, diferente de outros blocos onde quando o jogador acerta e o bloco muda de aparência para um mais destruído, Bedrock sempre manteria a aparência por 6 horas, até que depois de 6 horas e 1 segundo ele seria quebrado. Se fosse uma pessoa normal, depois de bater na Bedrock por 5 minutos e ver que a aparência da pedra não mudou, a pessoa simplesmente desistiria e pensaria que isso era impossível. Mas, estranhamente, Alex recebeu uma notificação em seu computador de que alguém conseguiu a conquista destruir uma Bedrock. Como isso é possível? Alex ficou chocado ao olhar os registros do jogo e ver que um jogador estava batendo em um Bedrock com as mãos, sem nenhuma ferramenta, por 6 horas seguidas. E o mais impressionante é que esse jogador teve apenas 8 horas de jogo no total, ou seja, esse jogador ficou apenas 2 horas no Minecraft e passou os outros 75% do tempo total de jogo quebrando um Bedrock. Curioso, Alex foi ver as outras conquistas desse jogador e ele nem tinha uma conquista de artesanato ou uma mesa de artesanato, ou seja, esse jogador passou 2 horas quebrando coisas e outras 6 horas quebrando uma Bedrock. Quem é o lunático que faria uma coisa dessas? Alex rapidamente transformou o jogo single player deste jogador em um servidor privado e entrou. Claro, Alex entrou invisível e não deixou nenhuma mensagem aparecer no chat notificando de que ele havia entrado na partida. Olhando os dados do jogo, Alex rapidamente encontrou a localização desse jogador e se teletransportou até ele. O jogador estava no nível mais baixo do mundo, e pelo que Alex viu, o jogador chegou aqui apenas quebrando o bloco abaixo dele, mas o mais surpreendente sobre isso é que o jogador não tinha uma picareta, então ele fez tudo isso apenas com a mão. Curioso, Alex olhou para o jogador e viu que ele desferia socos com as 2 mãos, em ambas as direções, enquanto gritava. Raiva Hulk demorou muito tempo quebrando a pedra negra e debaixo da pedra negra tinha outra pedra negra. O jogador com a pele de Steve gritava para si mesmo enquanto socava as mãos em todas as direções. Inicialmente, Alex achou a reação do jogador engraçada, mas ao ouvir o que ele estava dizendo, Alex parou de rir e ficou chocado. Aquele jogador acabou de dizer Hulk. Alex pensou tentando entender. Com um comando mental, Alex tentou descobrir como esse jogador era na vida real, mas não conseguiu encontrar nenhum corpo. Com outra ideia, Alex procurou nos registros por um jogador chamado Bruce Banner. Foram encontrados um total de 7 jogadores com esse nome. Após olhar o IP desses jogadores, Alex viu que havia um jogador com esse nome que estava jogando do Brasil, e coincidentemente ou não, era o mesmo IP daquele jogador que estava gritando Hulk. Ele realmente é o Hulk. Eles finalmente se convenceram da verdade e ficaram chocados. Com um pensamento divertido, Alex decidiu mudar a pele do Hulk por conta própria. No estalar de dedos, o Hulk, que antes tinha a aparência padrão de Steve, transformou-se em um homem musculoso de pele verde, sem camisa e vestindo shorts roxos. Hulk ficou tão bravo que nem percebeu que suas mãos mudaram de cor e continuou quebrando coisas. Com uma ideia inusitada, Alex decidiu fazer algo divertido com o Hulk. Usando comandos mentais, Alex mudou um parâmetro para o Hulk. De acordo com quantos blocos ele quebra, seus socos são tão poderosos quanto as ferramentas do jogo. Ao quebrar 1000 blocos com a mão, ele será capaz de quebrar blocos como se suas mãos fossem ferramentas de madeira. Ao quebrar 10.000 blocos com a mão, ele será capaz de quebrar blocos como se suas mãos fossem ferramentas de pedra. Ao quebrar 100.000 blocos com a mão, ele será capaz de quebrar blocos como se suas mãos fossem ferramentas de ferro. Ao quebrar 1 milhão de blocos com a mão, ele será capaz de quebrar blocos como se suas mãos fossem ferramentas de diamante. Ao quebrar 10 milhões de blocos com sua mão, ele será capaz de quebrar blocos como se suas mãos fossem ferramentas de netherita.
Por mais que isso exigisse milhões de blocos para ser concluído, provavelmente tornaria o jogo mais divertido para o Wookie. Como isso só funcionaria no modo single player, não afetaria outros jogadores, servindo apenas como um mod para o Wookie. Talvez você possa se divertir na invasão de amanhã, Alex disse mentalmente enquanto olhava para o Wookie quebrando blocos, enquanto se lembrava do zumbi mutante. A batalha entre os dois seria divertida de assistir. Notícia sobre a maçã dourada fez com que o Minecraft tivesse outro boom de vendas. Agora as pessoas não estavam entrando no jogo apenas por diversão. Havia milhões de pessoas entrando no jogo com o objetivo de aprender sobre o jogo o mais rápido possível para serem o mais úteis possível na guerra. Alex olhou para as estatísticas bastante satisfeito depois de acordar. Minecraft 4 milhões de jogos vendidos, 80.0000000 dólares. Tempo médio jogado, 6 horas. Pico de jogadores simultâneos, 2.811.110. Total ganho em servidores vendidos, 320.143 dólares. Total ganho em VIPs, 9.51027,5 dólares. Menos de 24 horas após o início do evento, o Minecraft passou de um jogo com 200 mil jogadores para um jogo com 4 milhões de jogadores. Alex sabia que a quantidade de pessoas que conheciam o Minecraft era muito maior, principalmente pelo fato de ele ter aberto o Twitch e visto que havia milhões de espectadores assistindo ao Minecraft. Mas, afinal, o Minecraft era muito misterioso. Um jogo que usava a mente das pessoas para controlar os personagens era algo que grande parte da população ainda tinha medo. Não é como se todo mundo fosse ver uma notícia em um dia e no mesmo dia já comprasse o jogo para começar a jogar, ainda mais depois de ver os alertas do governo sobre o perigo do Minecraft. Em vez de agir como ratos de laboratório para esse jogo que saiu tão recentemente, as pessoas preferiram parar e esperar para ver o que realmente aconteceria. Por mais tentadora que fosse a maçã dourada, suas vidas eram ainda mais tentadoras. Sem mencionar que o Minecraft declarou que poções de força e sorte ainda seriam vendidas como prêmios para os melhores jogadores, então as pessoas ainda sentiam que tinham uma chance de obter coisas valiosas no futuro. Claro, Alex já esperava por isso. Na verdade, Alex estava mais pessimista do que otimista. Na mente de Alex, o Minecraft precisaria de pelo menos 4 a 5 dias após o evento para atingir 10 milhões de jogadores, mas depois de analisar os dados atuais, Alex já percebeu que provavelmente ainda hoje o Minecraft atingiria 10 milhões de jogadores. Agir como Herobrine é muito cansativo. Acho que consigo terminar esse ataque hoje e começar a preparar o novo jogo a partir de amanhã. Alex disse para si mesmo enquanto comia um café da manhã inglês antes de entrar no Minecraft. Dentro do Minecraft, os jogadores em Ipixel já estavam se preparando para o próximo ataque de Herobrine. Felizmente, a cidade de Ipixel era muito grande, a ponto de, mesmo com quase 3 milhões de pessoas conectadas, a cidade ainda ser bastante espaçosa e ninguém ficar espremido. Claro, para acomodar os 3 milhões de pessoas, as pessoas tinham que aparecer bem longe umas das outras, e se os amigos quisessem se encontrar, eles teriam que enviar a localização do outro através da lista de amigos e usar pontos de salto para saltar de um lugar para outro mais rápido. Durante o tempo entre o ataque de ontem e agora, o centro de comando dos jogadores foi muito expandido. Por mais que os jogadores com capas de Ender Dragon quisessem monopolizar o poder de decisão, eles sabiam que seria impossível fazer isso com um exército de 3 milhões de pessoas. Então várias divisões foram feitas. Algumas pessoas eram responsáveis pela logística, outras eram responsáveis por guiar jogadores novatos, outras eram responsáveis pela batalha em si, outras lideravam o reconhecimento para saber onde os monstros iriam aparecer, outras cuidavam da comunicação, entre muitas outras funções. Claro, havia muitas pessoas que estavam insatisfeitas em serem apenas soldados e queriam ser também um dos comandantes para serem mais participativas e terem mais chances de receber a maçã de ouro, mas isso era impossível, pois se fosse esse o caso o exército teria mais comandantes do que soldados.
Como não conseguiam comandar, milhares de pessoas decidiram ignorar esses jogadores e criar seu próprio exército, onde convenceram soldados do exército principal a se juntarem a eles, com muitas promessas sobre uma chance maior de ganhar a maçã dourada. Então o exército principal foi separado em exércitos menores. Mas mesmo com esses pequenos exércitos surgindo, a grande maioria dos jogadores novatos se juntou ao exército principal, pois era o maior exército e o que tinha mais chances de conseguir a maçã dourada, além de ser o exército com mais pessoas para ensinar os novos jogadores o que fazer. Alex não tinha a intenção de intervir nisso. Da mesma forma que ele amava assistir vídeos de jogadores jogando em servidores anárquicos como 2v2T em sua vida anterior, Alex sentia que estava vendo anarquia entre esses jogadores de jogadores jogando em servidores anárquicos como 2v2T em sua vida passada. Alex sentiu que estava vendo anarquia entre esses jogadores. Alex até pensou que se Herobrine aceitasse jogadores para sua facção, provavelmente metade desses jogadores seguiriam Herobrine, transformando isso em uma grande batalha facção contra facção. Mas por enquanto não era isso que Alex queria fazer com Minecraft. Alex queria fazer Minecraft mais um jogo relaxante do que um jogo de guerras e batalhas. Para fazer os jogadores batalharem, Alex pretendia introduzir outros jogos especializados nisso. A mente de Alex estava cheia de ideias de RPG que ele poderia criar para tornar o desejo de guerra dos jogadores cada vez mais frenético. Pena que ele só tinha pontos de jogo suficientes para criar um único jogo. No futuro terei muitos pontos de jogo, então poderei colocar minhas ideias em prática muito mais rápido. Alex pensou enquanto voava invisível e observava esses jogadores. No final, enquanto Alex voava invisível, ele encontrou algo que o chocou. Um grupo de 4 jogadores estava rezando ao redor de um pentagrama desenhado no chão com itens caídos. Alex estava confuso. Mas quando ele chegou perto, quase morreu de rir. Senhor Herobrine, nós somos seus fiéis seguidores. Por favor, nos dê uma chance de demonstrar nossa lealdade. Estamos dispostos a dar nossas vidas a você. Senhor Herobrine, nós somos seus fiéis seguidores. Por favor, nos dê uma chance de demonstrar nossa lealdade. Estamos dispostos a dar nossas vidas a você. Senhor Herobrine, ao ver isso, Alex abriu um sorriso brincalhão e mudou da conta de Nox para a conta de Herobrine. Vamos tornar isso mais divertido, pensou Alex. 4 jogadores usavam skins com roupas pretas como se fossem crentes em algum culto maligno. O pentagrama no chão feito com itens vermelhos tornava tudo ainda mais estranho, mas Alex sentiu que seria divertido jogar com essas pessoas. Usando o personagem Herobrine, Alex ficou no centro do pentagrama, fazendo os itens desaparecerem. Ao ver o pentagrama desaparecer, os jogadores ficaram frustrados. George, isso não vai funcionar. Estamos tentando entrar em contato com Herobrine há várias horas e ele nunca respondeu. Itens já sumiram 7 vezes. Um jogador disse. Vamos ter fé, você sabe que se seguirmos Nox como os outros jogadores, nunca teremos a chance de receber uma maçã dourada. A única chance será seguir Herobrine. O jogador apelidado de Jungle George respondeu com um suspiro. Só temos itens suficientes para mais um pentagrama. Se isso não funcionar, desisto. Outro jogador disse frustrado. Alex estava invisível no centro do local onde os jogadores fizeram o pentagrama enquanto observava a discussão. Quando os jogadores começaram a jogar os itens no chão para fazer outro pentagrama, eles notaram que os itens estavam sendo atraídos por algo no centro do pentagrama. Confusos, esses jogadores começaram a atirar outros itens, mas apenas os itens vermelhos estavam sendo absorvidos. E aí? Nós bugamos o jogo. De repente, um par de olhos brilhantes apareceu flutuando entre os 4 jogadores. Ao ver aqueles olhos brilhantes sem corpos, os corações desses jogadores começaram a tremer incontrolavelmente. Eles só queriam rezar para Herobrine como uma forma de se juntar a outra facção, assim como em outros jogos que jogaram, mas ver aqueles olhos brilhantes olhando para eles fez com que esses jogadores se arrependessem. Diferentemente de outros jogos onde eles viam tudo acontecendo através de uma tela, neste jogo eles estavam vendo tudo pessoalmente.
Ao lembrar do caos e destruição que Herobrine causou ontem durante a batalha, e lembrar que eles viram no jornal que Minecraft parecia fazer os jogadores se conectarem através da alma, algo imediatamente surgiu na mente desses jogadores. Ele vai levar minha alma. Para piorar a situação desses jogadores, uma música tocou no fundo. Você viu Herobrine vagar pelo mundo com a skin padrão, essa música cantada por uma voz feminina como se tivesse sido feita em uma igreja, deixou esses músicos desesperados. Sem pensar duas vezes, os 4 jogadores usaram o comando mental e saíram do Minecraft. Alex viu os 4 jogadores se desconectando e teve que resistir à vontade de desabilitar a opção de sair do jogo. Mas ele sabia que isso poderia causar muita má fama para o Minecraft e potencialmente perder muitos jogadores a longo prazo. Vendo os 4 jogadores desaparecendo do jogo, Alex não conseguiu se conter e começou a rir alto. Ele não fez nada além de iluminar os olhos e tocar a música tema do Herobrine, mas isso foi o suficiente para aterrorizar os jogadores. Fazer um jogo de terror também seria divertido, Alex pensou animadamente enquanto ficava invisível e retornava ao céu e pixel. A batalha final aconteceria hoje, e Alex poderia finalmente começar a desenvolver outro jogo. O Minecraft já estava crescendo muito rápido, ele sabia que bem a tempo o Minecraft já se tornaria um dos maiores jogos do mundo. A atenção extra que ele daria ao Minecraft agora seria desnecessária. Alex pode lançar algumas atualizações e alguns eventos no futuro e o jogo continuará a crescer exponencialmente. Jogadores de vários exércitos estavam reunidos em Pixel, a hora da batalha final se aproximava. Jogadores veteranos estavam animados, enquanto jogadores novatos estavam assustados. Era normal para as pessoas em uma sociedade moderna ter que lutar uma guerra em uma escala tão massiva, era inimaginável. Somente pessoas que passaram pelo exército poderiam lidar com isso com mais calma pela primeira vez. Mas mesmo com vários exércitos surgindo, jogadores com a capa do dragão Ender ainda estavam reunidos no exército principal. Ninguém sabia quem daria a maior contribuição para a guerra, mas todos estavam sendo muito prestativos para que fossem eles. Com cada pessoa dedicando 120% para obter a maçã dourada, inúmeras ideias úteis foram adotadas para aumentar a força dos jogadores. Os monstros de hoje definitivamente seriam mais poderosos, especialmente aqueles dragões Ender que estavam voando sobre a cidade. Provavelmente atacariam hoje também. Então os jogadores já desenvolveram técnicas para cada monstro que já viram, incluindo o zumbi mutante e o creeper mutante. Em um lugar isolado, um jogador diferente dos outros também apareceu. Esse jogador tinha pele verde e aparentemente era de uma idade mental muito jovem. A primeira coisa que esse jogador fez quando chegou em Pixel foi tentar quebrar blocos da cidade, mas infelizmente muitos blocos eram indestrutíveis, o que começou a deixar esse jogador irritado. Mas a raiva desse jogador em relação aos bloqueios foi rapidamente ofuscada quando ele viu outros jogadores. Diferente dele que tinha a pele verde, esses jogadores tinham peles que flutuavam entre branco, bege, marrom, preto, algo que esse jogador verde já tinha visto antes, mas de repente, ele viu um jogador com pele azul. Então um jogador com pele vermelha também apareceu, e logo o jogador verde viu muitas pessoas com peles diferentes assim como ele, o que deixou o jogador verde confuso. O jogador verde naturalmente é o Uck, que foi invocado do modo single player por Alex para o Pixel. O que inicialmente pensou que quando outras pessoas os vissem, elas ficariam bravas ou assustadas e tentariam matá-lo, como sempre faziam quando ele assumia o controle de Bruce, mas, incrivelmente, as pessoas apenas olhavam para ele e o ignoravam, como se ele fosse uma pessoa normal ali. De repente, Uck ouviu algo. Ei, Uck, você já faz parte de um exército? Uck ouviu seu nome e ficou ainda mais confuso, olhando para o homem vestindo uma capa preta na sua frente.
O que não sabia ler, então ele não entendeu que estava escrito Parker em cima do outro jogador, e ele nem sabia como o outro jogador sabia que seu nome também era Hulk, mas vendo que essa pessoa estava falando com ele de uma forma normal, Hulk tentou responder de uma forma normal também jogador, e ele nem sabia como o outro jogador sabia que seu nome também era Hulk, mas vendo que essa pessoa estava falando com ele de uma forma normal, Hulk tentou responder de uma forma normal também. Hulk não sabe o que é um exército. Ele respondeu enquanto coçava a cabeça. Parker viu que o jogador com o apelido Hulk talvez tivesse alguma doença mental e sentiu a responsabilidade de ajudá-lo. Então, muito pacientemente, Parker tratou Hulk como uma criança e explicou tudo sobre Epichel e o que estava acontecendo. Essa é uma amizade que ninguém poderia imaginar que aconteceria, mas talvez por causa do coração bondoso de Peter e da ingenuidade de Hulk, pode ser uma amizade que tenha um grande efeito no rumo que o universo tomará. Nota do autor. Oi, pessoal, 6 meses sem nenhuma atualização, certo? Finalmente entendi o que tornou tão difícil para mim voltar a escrever essa fic. Eu estava basicamente escrevendo isso sem muito planejamento, apenas seguindo meu coração, e isso com o tempo ficou difícil de acompanhar. Muitas coisas tive que ficar revendo capítulos antigos em busca de informações perdidas, muitas coisas até esqueci. Nos últimos meses tenho usado ele para me acalmar, fazer outras coisas para me distrair, estudar e aos poucos vou salvando informações dessa fic em um arquivo separado. Agora, com tudo organizado, me sinto confiante novamente para postar novamente. Claro que não vou me forçar a escrever se não me sentir tão confortável, para que talvez um dia ou outro passe sem lançar capítulos, mas com a intenção de não parar de escrever essa fic que me fez conhecer leitores tão incríveis quanto vocês. De fato, é muito gratificante receber mensagens de carinho de muitas pessoas, preocupadas comigo, oferecendo ajuda, até mesmo me ajudando a responder algumas pessoas que foram um pouco mal educadas. A escala da guerra era maior do que Alex imaginava. Nas primeiras horas da guerra, ele usou apenas monstros comuns, pois havia muitos jogadores novatos. Mas com o passar do tempo, mais e mais monstros foram aparecendo e a armadura desses monstros foi ficando cada vez mais poderosa. Milhões de jogadores morreram para os monstros, pois nunca haviam participado de uma batalha como essa, mas com o passar do tempo, os jogadores se acostumaram e a facilidade de matar os monstros melhorou. Vendo que os jogadores já estavam recebendo ferramentas e armaduras de ferro, Alex decidiu usar os Mutant Mobs. Inicialmente ele só usava esqueletos e zumbis mutantes. Ao ver o zumbi mutante, um jogador de pele verde Nick Cook ficou muito animado e foi tentar lutar contra aquele monstro, mas com um único soco ele morreu. Depois de um tempo, o jogador voltou e conseguiu desviar do soco do zumbi, mas morreu novamente. Então os jogadores começaram a observar a tenacidade deste jogador Hulk contra um mutante zumbi. Alguns jogadores até notaram a semelhança entre a skin do Hulk e a aparência do zumbi mutante. Alex, que estava controlando tudo, abriu o Twitch para ver como o público da guerra estava e ficou chocado. Nedteking, 3.543.132 espectadores. Parker, 3.213.765 espectadores. Cravler, 2.965.521 espectadores. Total do Minecraft, 21.655.321 espectadores. Ao ver isso, Alex ficou chocado. Antigamente, o Minecraft não tinha nem mais que 500 mil espectadores, mas agora, durante a guerra, o total subiu para mais de 21 milhões. E procurando por Minecraft no Google, Alex até viu que havia vários canais de televisão menores que estavam transmitindo a guerra com comentaristas ao vivo. Eu tenho que mostrar respeito. Você vê aquele jogador ao lado de Nedteking com o cabelo loiro longo? Aquele homem com nick de História Expover é o reitor do curso de História na Universidade de Cambridge, a universidade número 1 em ensino de História e Filosofia do mundo. As táticas que o reitor está usando para lidar com os zumbis são táticas famosas que a humanidade usou nas milhares de batalhas que tivemos no passado.
Esses jovens ao lado do reitor estão todos chocados com essas táticas, mas para estudantes de história, isso é algo extremamente comum. Quem diria que hoje em dia poderíamos ver uma recriação de tantas táticas famosas da nossa história? Este era um canal de televisão cultural. Alex nunca imaginaria que Minecraft seria transmitido naquele canal, cujo foco é transmitir cultura e conhecimento aos espectadores. Enquanto a transmissão ao vivo de Ned estava focada no controle das tropas, a transmissão ao vivo de Peter Parker estava focada na batalha contra o zumbi mutante, ou melhor, focando na batalha entre Hulk e o zumbi mutante. No começo, os espectadores zombavam do jogador chamado Hulk, mas com o tempo eles perceberam que o Hulk estava ficando cada vez melhor em batalha e se tornando cada vez mais proficiente em lidar com zumbis mutantes. Aos poucos, os espectadores que estavam zombando do Hulk, agora estavam torcendo por ele, para que ele mostrasse aos outros que conseguia lidar com o zumbi mutante sozinho. Até mesmo alguns jogadores assistiam às transmissões ao vivo em pequenas telas flutuantes enquanto jogavam, algo que Alex havia adicionado recentemente. Entre esses jogadores estava um jogador com nick do Dr. Banner. Esse jogador inicialmente queria lutar na linha de frente para ver como era, mas depois de ver que ele não tinha coordenação motora suficiente para lutar o suficiente sem morrer, Dr. Banner decidiu trabalhar com a logística para a guerra. Seu chefe na fábrica no Brasil tinha dado folga a todos os funcionários por causa dessa guerra e os funcionários aceitaram de bom grado. Como Dr. Banner estava na logística, ele tinha mais tempo livre do que os jogadores da linha de frente, então ele pôde fazer uma transmissão ao vivo para assistir enquanto jogava. Antes ele assistia à transmissão ao vivo do Ned Tekken, mas depois de se cansar das estratégias chatas, ele foi assistir à transmissão ao vivo do Parker. Mas o que o chocou foi que no Parker's Live Stream havia um jogador lutando desesperadamente. Os espectadores enviaram mensagens no chat motivando loucamente aquele jogador, tratando-o como um verdadeiro guerreiro. Mas o Dr. Banner sentiu que o jogador era muito familiar. A pele verde, sem camisa, sem armadura, sem armas, apenas lutando com os punhos enquanto gritava, era muito familiar para Dr. Banner, mas como o jogador estava muito longe de Parker, ele não conseguia ler seu nome direito. Mas ao ver as mensagens no chat, Dr. Banner congelou. Hulk, você consegue. Hulk está me representando. Eu queria poder lutar contra o Hulk. Muitos comentários de apoio eram normais, mas o nome que as pessoas estavam elogiando deixou o Dr. Banner atordoado. Hulk, o nome do jogador é Hulk. Bruce gritou sem saber o que dizer. Várias coisas passaram pela sua cabeça ao mesmo tempo, principalmente o problema de raiva que ele tinha antes de jogar Minecraft, que desapareceu de repente depois que ele jogou pela primeira vez. Inicialmente, Bruce pensou que fosse apenas uma coincidência, mas depois de um tempo ele sentiu como se o Hulk tivesse desaparecido. Agora, ao ver o Hulk lutando contra um zumbi mutante parecido com ele, Bruce Banner sentiu que finalmente havia entendido tudo. Então você quer dizer que o Hulk joga Minecraft desde aquela época? E as pessoas ainda gostam dele? Bruce Banner ainda estava chocado desde aquela época. E as pessoas ainda gostam dele? Bruce Banner ainda estava chocado. No mundo real, todos tratavam o Hulk como um monstro, tinham muito medo dele, mas no Minecraft o Hulk estava sendo tratado como um herói. Com muitas dúvidas, Bruce Banner decidiu tentar algo. Abrindo a lista de amigos, Bruce escreveu um nome na aba de pesquisa. Logo apareceram 3 resultados. O Cuckoo Must Eu amo o Bruce ficou chocado com os outros 2 apelidos de jogadores, mas logo ignorou os outros 2 e enviou uma solicitação de amizade para o Hulk. Se aquela pessoa realmente fosse o Hulk, Bruce sentiu que deveria ter uma conversa com aquele jogador pessoalmente. Mas logo uma mensagem surgiu. Hulk rejeitou sua solicitação de amizade.
Ponto de interrogação, 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 ponto de interrogação. Bruce, à medida que as horas de batalha passavam, muitos jogadores ficavam cansados e tinham que parar de lutar, enquanto os jogadores que tinham acabado de fazer login tomavam seus lugares. Durante a batalha, o número de jogadores novatos começou a crescer ainda mais rápido. Minecraft 7.900.000 jogos vendidos, 158.00000 dólares. Alex sabia que o Minecraft naquele momento já estava fora de controle, mesmo que o governo de todos os países do mundo dissesse que as mentes dos jogadores seriam controladas quando jogassem Minecraft. Ainda assim milhões de pessoas comprariam o jogo. Não porque as pessoas não estivessem mais com medo, mas porque naquela época os amigos das pessoas já estavam jogando Minecraft, e ver seus amigos se divertindo nesse jogo inovador enquanto eles apenas assistiam era algo que deixava as pessoas muito frustradas. Então, para não apenas assistir os amigos jogarem, as pessoas começaram a comprar Minecraft para jogar também, e uma bola de neve foi surgindo, a ponto de até mesmo Alex, que havia estimado que as vendas de Minecraft seriam de 10 milhões até o fim da guerra, ainda fazer uma estimativa conservadora. Durante a batalha, Notch e Herobrine apareceram no céu e lutaram várias vezes. Por causa da maçã dourada, Notch conseguiu se recuperar, mas Herobrine era ainda mais forte que ele, então na maioria das batalhas Notch perdeu. Com a sobrevivência dos jogadores, Herobrine começou a usar monstros cada vez mais poderosos, a ponto de até o Wither Boss ser lançado. Os jogadores nunca tinham visto esse esqueleto de 3 cabeças antes. Eles já tinham visto que o esqueleto branco no Nether deixou cair sua cabeça, mas eles não sabiam que você poderia fazer um monstro como aquele com 3 cabeças. Muitos jogadores até queriam voltar ao modo single player para testar isso e ver se conseguiam criar esse monstro também, mas vendo que a batalha estava ficando ainda mais difícil agora que esse chefe apareceu, os jogadores desistiram da ideia e pegaram arcos para atirar nesse monstro. O Wither Boss estava jogando cabeças explosivas nos jogadores, o que inicialmente matava muitas pessoas, mas com o passar do tempo, os jogadores que sempre foram muito adaptáveis conseguiram lidar com isso e matar o Wither Boss. Infelizmente, quando White morreu, Herobrine ficou furioso e libertou os 2 dragões Ender que estavam voando sobre a cidade. Ao ver os 2 dragões descendo dos céus para atacá-los, os jogadores ficaram desesperados, especialmente aqueles que nunca lutaram contra o dragão Ender. Ao ver aqueles dragões voando pela cidade e destruindo todos os quarteirões pelos quais passavam, os jogadores ficavam cada vez mais desesperados. A linha de comando dos jogadores começou a ficar caótica e tudo estava desmoronando. Até que jogadores com a capa do dragão Ender, que antes comandavam o exército, se juntaram à batalha. Tanto o time 01, que é o time dos X-Men, Ned Peter, quanto Shuri e Asmilulage correram em direção aos dragões e começaram a atacar os monstros enquanto conduziam os jogadores para as linhas de frente. Por outro lado, 2 jogadores estavam no telhado de um prédio alto em Pixel. Natália e Falcão. Ou mais conhecidos como Natasha Romanoff e Clint Barton, 2 agentes da SHIELD. Seguindo ordens diretas de Nick Fury, os 2 foram ordenados a pegar a maçã dourada a todo custo. Então, apesar de trabalharem com os jogadores, Clint e Natasha prepararam um plano para lidar com os dragões. Eles sabiam que não conseguiriam lidar com os monstros mais fracos apenas com os 2, então decidiram que tentariam dar o último tiro para matar os 2 dragões. Enquanto Natasha protegia Clint, ele se concentrava em atirar flechas nos dragões para matá-los. Essa foi uma estratégia que eles viram na internet. Como era a primeira vez que faziam uma missão relacionada a jogos, os 2 decidiram pesquisar na internet estratégias de outros jogos e ver qual seria a mais viável para eles usarem. Na internet sempre diziam que quem desse o último ataque no boss poderia receber uma recompensa muito maior que os outros jogadores.
E como Herobrine era como um deus neste mundo, Clint e Natasha o ignoraram como um chefe e concentraram sua atenção nos dragões que voavam sobre Epichel desde ontem. A vida do primeiro dragão está acabando. Clint disse enquanto puxava a flecha do arco. Natasha, por outro lado, estava lutando contra as bolas de fogo que os Ghasts estavam atacando como uma espada. Como eram os jogadores que estavam no lugar mais alto do Epichel, a atenção dos Ghasts, monstros que voavam em grandes altitudes, estava completamente voltada para eles. Natasha não respondeu Clint e continuou atacando as bolas de fogo com sua espada, muito concentrada. Se ela perdesse o timing do contra-ataque da bola de fogo, ela explodiria e mandaria os dois voando para baixo. Mesmo que eles não morressem da explosão, eles provavelmente morreriam do dano da queda, já que não tinham um balde de água para fazer MLG. Mas Clint não precisava de uma resposta de Natasha. Os dois já se conheciam tão bem que ele sabia que o silêncio dela era a confirmação da confiança que ela tinha nele. Como o arco e flecha no Minecraft era ainda mais fácil do que na vida real, Clint calculou a quantidade de flechas no ar e o dano que elas causariam ao dragão Ender e finalmente atirou. A saúde do dragão Ender estava caindo rapidamente por causa da quantidade de flechas dos jogadores, mas como o monstro Herobrine, a saúde do dragão Ender era várias vezes maior que a vida de um dragão Ender comum. Mas ainda assim, por causa da chuva constante de flechas o tempo todo, o monstro finalmente morreu. Os jogadores ficaram animados com isso e concentraram seu ataque no dragão restante. Milhões de jogadores já morreram para esses dragões, mas ninguém desistiu, todos queriam a maçã dourada. Depois de alguns minutos de ataque, a saúde do dragão finalmente atingiu um nível crítico. Clint mais uma vez disparou uma flecha após muito cálculo e observou enquanto sua flecha matava o segundo dragão. Depois de matar os dragões, os jogadores com arcos apontaram suas flechas para Herobrine e começaram a atirar. Herobrine viu que seus monstros mais poderosos haviam morrido e gritou de raiva. Insetos imundos, não pensem que venceram esta batalha, porque ela ainda não acabou. Herobrine